Vamos lá, só iniciando aqui. Então, bora lá. Bom, estou em um negócio aqui já, tá? Pré-definido aí para apresentação para vocês, para a gente falar um pouquinho desse funil. Vou mostrar como que a gente ativa, quais são as tarefas, as configurações, como fazemos essas configurações, tá? E como participar, não somente o nosso time, mas também um time externo, tá? Um parceiro externo dentro da ferramenta. Então, para quem tem dúvidas, esse aqui é o nosso funil de vendas, a nossa esteira de vendas. A gente tem aqui, sempre que a gente implanta um cliente, a gente traz aí, em sua maioria, tá? Uma configuração, uma pré-definição aí de um funil, e conforme a conversa com o nosso cliente, a gente vai estruturando de acordo aí com o cenário, tá? Com o real cenário do dia a dia de trabalho de vocês. Neste caso aqui, a gente está com o nosso modelinho do Pipe, tá? Um modelinho que a gente entrega para vocês. Lembrando que isso tudo é configurado, tá? Então, a gente tem aqui a sua estrutura com os submenus aqui, podendo serem nomeados, tá? Assim como as atividades. Gosto de dizer para os meus clientes aqui, para a gente entender de fato o que é este funil, o que é esta esteira, tá? Ele é definido, ele é desenhado aí entre atividades, nada mais é do que aquilo que a gente já está habituado a fazer dentro do nosso dia a dia, seja um time back-office, seja a nossa secretaria, um time externo, tá? Um parceiro externo, ou até mesmo o nosso corretor, tá? Então, a gente desenha exatamente o nosso dia a dia, o passo a passo desse processo, tá? E dentro dele, a gente traz aí, o Pipe traz, não somente informações do que significam essas atividades, tá? Mas também tarefas a serem cumpridas, para que a gente não esqueça nada além aí do que a gente precisa fazer, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber da nossa esteira. Hoje o Pipe disponibiliza aí 2 tipos de esteira, tá? Com alienação fiduciária e sem alienação. Então, dentro da configuração, vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente consegue fazer esses 2 desenhos. Obviamente, poucas coisas mudam aí, dependendo muito do cenário da empresa, né, da imobiliária, da agência, tá bom? Então, vamos lá. Dentro desse negócio que eu escolhi para a gente trabalhar, a gente tem aqui o nosso funil. Ele sempre vai vir desabilitado, tá? Quando eu digo desabilitado, eles vêm com os cards cinzas, tá? Para que a gente ative as nossas atividades, tá bom? Vou aqui selecionar a segunda, primeira eu já preparei um negocinho para vocês. Nossa segunda atividade aqui, dentro dessa primeira coluna, então, assim, sempre importante a gente entender isso, tá? Temos as colunas desenhadas, a ideia é que a gente siga uma sequência dentro dessa esteira, mas nada impossibilita que a gente tenha 2 cards, 2, 3 cards aí, atividades acontecendo ao mesmo tempo, tá? Não necessariamente eu preciso concluir um para que eu dê continuidade ao outro, tá? Então, vamos lá. Ativando essa esteira, tá? Todo mundo pode ativar? Todo mundo pode ativar essa atividade? Não. Isso é totalmente configurado, tá? Então, pode ser que atividades a gente tenha somente o corretor trabalhando ou o nosso time back-office, por exemplo, tá? Para ativá-la, só clicar aqui, automaticamente você já vê que ele já muda de cor, tá? E aí, o que temos aqui dentro dessas atividades? No caso, essa aqui, documentos do imóvel. Abaixo, nós vamos ter status, tá? Então, status justamente para pontuar o nosso time e também o cliente que consegue acompanhar essa esteira de venda, tá? A gente tem status desta atividade em andamento, concluído, pendente, atenção. Então, por exemplo, vamos puxar os documentos do imóvel, tá? E aí, algum site ficou aí, tá fora do ar e a gente não conseguiu puxar tudo que a gente precisaria. A gente deixa como pendente, tá? É um ponto de atenção, é um farol que o Pipe cria para gente, e as pessoas externas também conseguem acompanhar isso, ok? Ao lado, nós temos o ícone de informação. Monique, não sei o que significa essa atividade, tá? A gente clica aqui no ícone, ele vai mostrar para a gente exatamente do que se trata. Isso também são questões configuradas, tá? A gente consegue melhorar este texto e até especificar mais as informações, ok? E temos a listagem,
que nada mais é do que as tarefas que a gente vai precisar cumprir. A pessoa que ativar este card vai precisar cumprir, tá? Então, aqui, dentro de documentos do imóvel, por exemplo, nós temos anexar matrícula, prefeitura, informações da prefeitura, outros documentos, temos checklists, tá? Justamente para a gente não esquecer de nenhum documento, e tudo que a gente faz dentro do Pipe, a gente vai anexando aqui, tá? E colocando dentro da ferramenta. E isso serve para um posterior também, uma posterior análise, lembrando que nada a gente perde dentro do Pipe, tá? Fica sempre tudo anexo aqui e a gente consegue acompanhar. Bom, falando um pouquinho aí sobre as nossas atividades, tá? Então, aqui a gente tem nosso card, temos as funcionalidades de status, ok? E aí, a gente vai poder configurar isso para outras pessoas participarem e receberem com a gente quando ela deve trabalhar dentro dessa venda, tá? Então, por exemplo, neste primeiro momento, vou ativar essa subetapa, tá? Automaticamente, dentro deste meu cenário, já estoura um pop-up para que outra pessoa também seja comunicada, tá? E trabalhe comigo dentro desta atividade. Aqui, então, nós temos uma solicitação, a gente vai fazer uma solicitação para que alguém trabalhe aqui dentro, tá? E aí, qual que é a solicitação? Anexar todos os documentos das partes para uma análise de processo, tá? Nós que estamos ativando essa etapa, então, temos uma pergunta aqui, isso também é configurado, tá? E aí a gente pode colocar aqui o que a gente precisa de fato para que a pessoa que vai receber esse disparo entenda qual é o tipo de análise, tá? Então, por exemplo, dentro desta pergunta, dessa forma que nós configuramos aqui, né, é necessário alguma análise complementar? E aí você vai colocar aqui o que você precisa dentro dessa situação. Então, eu vou colocar aqui analisar certidão de casamento, ver a necessidade do cônjuge assinar o contrato. Por exemplo, tá, pessoal? Eu coloco isso daqui porque a gente vai analisar, vamos dizer aí que a gente tenha uma análise diferente dentro da certidão, seja uma separação total de bens, enfim. Então, eu vou disparar isso aqui, neste meu caso, para o meu time jurídico me auxiliar nesse trabalho, tá? Feito a digitação, eu ainda posso anexar um documento, tá, referente a isso, entendendo que dentro das minhas tarefas de documento, eu já posso ter um checklist de tudo aquilo que eu preciso do vendedor ou do comprador para que esse time analise, ok? Ainda assim, eu tenho um campo para anexo. Tenho aqui a observação de marcar como urgente. Isso aqui é sempre muito delicado, tá? Por quê? Não é sempre que a gente deve marcar isso com uma certa urgência. Quando a gente marca a gente flaga aqui essa opção, automaticamente as pessoas que são responsáveis em respondê-la vão ter aí uma informação de uma análise urgente, tá? Mas aí a gente sempre tem que deixar muito claro para o nosso time interno a real necessidade de solicitar essa urgência, para que a gente também não atropele a nossa fila de solicitações dentro aí do nosso time back-office, jurídico, administrativo, ok? Feito isso, a gente vai enviar a solicitação, tá? Enviar para quem? E aí eu vou mostrar para vocês dentro da configuração, tá? Eu enviei uma solicitação para que alguém participe e analise comigo aquilo que eu pedi. Onde eu posso acompanhar isso? Aqui a gente tem um botãozinho de solicitação. Então, toda solicitação que a gente abre, tá? Dentro deste negócio, a gente vai conseguir acompanhar dentro deste botão, ok? Quando for feita aí uma análise, ele clicou e ele vai mostrar uma outra telinha para vocês. Quando for feita a análise pelo time responsável, eles podem colocar aí uma observação, tá? Uma informação sobre isso, sobre o que foi solicitado, ou também fazer uma simples conclusão, e aí a gente só finaliza. Você precisa ficar entrando dentro deste negócio para saber que esta análise foi concluída ou foi rejeitada? Não. Você recebe aí um e-mail do Pipe informando que você pode entrar e que houve aí uma devolutiva, tá? Essa aqui é a nossa tela de solicitações.
vocês conseguem aqui pelo menu lateral, controle solicitações, acompanhar todas as solicitações que vocês fizeram, tá? E incluindo aqui o nosso card, clicando no card de solicitações que fizemos, tá? Você sabe exatamente quem foi o usuário notificado, qual é o prazo para uma devolutiva. A gente consegue configurar isso também dentro da nossa biblioteca de solicitações, tá? Então, você consegue colocar aí um prazo, por exemplo, 2 dias, para que seja devolvido essa informação, ok? E também temos campos aqui para uma conversa, para uma real necessidade de, olha, eu preciso de mais algum documento, enfim, uma conversa entre as áreas, ok? Bom, e aí a gente falando um pouco, vamos falar um pouquinho sobre a configuração, como que tudo isso é feito, tá? Isso aqui é feito pelo time de gestão, tá? Não deixamos isso aberto aí para todos os usuários dentro da plataforma, entendendo aí a seriedade disso, tá? Então, dentro aqui do nosso menu lateral também, negócios, funil, abre-se para a gente, quando estamos implantando aí a ferramenta para vocês, a gente já pré-carrega observações, como eu disse para vocês, e aí aqui a gente pode alterar, a gente pode configurar do nosso jeito, do nosso modelo aí, de acordo com a imobiliária, tá? Também, como informado, eu tenho opções aqui de com ou sem alienação, então, alguns momentos aí vão alterar, vai depender muito, então a gente consegue fazer esses 2 desenhos, tá? E aí, a gente vem para o momento de configuração dessa esteira, desse funil. Bom, está desenhado aqui para a gente, ainda assim, aquelas colunas que eu mostrei para vocês anteriormente. A gente consegue fazer uma edição, tá, de nomenclatura, explicar um pouquinho melhor o que ela significa, tá? E a gente consegue aí criar nossos cards em nova subetapa. Então, cria-se uma atividade, um quadradinho como esse, e feito essa criação, a gente inicia aí, então, a configuração, tá? Clicando em configuração, vai abrir para a gente aqui, para a gente colocar aquelas informações, lembra que eu mostrei, para a gente entender, se localizar o que realmente significa essa atividade. Então, aqui é onde a gente coloca essas informações, tá? Se a gente precisar trocar de coluna essa atividade, é por aqui que a gente faz esse tipo de movimentação. E, posteriormente, também vou mostrar para vocês. O cliente, ele pode participar, ele deve participar, tá? É uma das ferramentas aí que a gente tem dentro do Pipe, justamente para trazer, otimizar o tempo de vocês. E aí, o cliente também acompanha toda essa esteira. Mas, em determinadas etapas, caso necessário for, a gente consegue ocultar do cliente esse momento, tá? Somente desplegando aqui nessa opção. Bom, falando um pouco da nossa configuração. Sempre que a gente for ativar uma etapa, precisar participar alguém do nosso time, seja um corretor, um parceiro, enfim, um back-office, tá? A gente precisa ativar aqui, disparar a mensagem, que foi aquele pop-up que eu mostrei para vocês, tá? Com o tipo de solicitação, tá? E o que vai ser feito? Como que a gente configura isso? Dentro da nossa biblioteca, tá? Nós temos aqui modelos pré-definidos, mas ainda assim, se precisar, a gente tem um modelinho aqui de solicitação, onde a gente pode adicionar novas etapas dentro da nossa biblioteca, tá? E temos também já os pré-definidos, onde a gente configura aí quem que vai receber, então a gente tem aqui o nome da atividade da solicitação, tá? Qual que é o que precisa ser feito ali dentro, prazos, que é a nossa SLA. Podemos também configurar se é uma solicitação gratuita ou paga, tá? E se for paga, da onde, qual é a categoria que a gente vai fazer esse desconto de valores, tá bom? Quem serão os usuários notificados? Então, a gente tem alguns exemplos aí, podemos notificar usuários, podemos notificar departamentos, ou até mesmo parceiro externo, tá? Digitando aí seu e-mail. Temos editar resposta padrão, ou seja, depois, quando a pessoa responder, a gente já pode colocar aqui uma resposta padrão para esse tipo de devolutiva da solicitação que fizemos, tá? E não menos importante, perguntas. Eu mostrei ali no exemplo que eu mostrei para vocês, eu tinha lá qual era a análise que precisava ser feita, né? E a pessoa colocou lá certidão de casamento. Então, a gente consegue aqui fazer perguntas.
E dentro dessas perguntas, a gente não tem somente respostas digitadas. Podemos anexar arquivos, podemos criar opções, sim, não, talvez, para que a pessoa selecione, tá? Podemos, sim, também criar um checklist. Então, a gente cria lá a checklist com várias informações, tá? E a gente vai criando essas situações para que, quando for responder, fique mais claro aos usuários, tá? Então, aqui a gente configura. Feito as configurações aqui de disparo, nós vamos ter quem a gente quer que receba esses disparos de comunicação, tá? O tempo aí de lembrete para essas pessoas e também quem pode ativar ou desativar aquela atividade. Lembra que eu mostrei para vocês que o card ele vem cinza, a gente ativa para a gente poder trabalhar, seja uma solicitação para uma área ou nós mesmos, tá? Então, a gente ativa aqui quem pode também ativar aquele card. Não quero que o meu corretor ative, tá? Então, é uma atividade interna, a gente somente não autoriza o corretor a fazer, ok? E, por fim, nós temos as nossas tarefas. Então, aqui, criamos essa atividade, documentos das partes. Configuramos lá quem que vai receber essa notificação, essa solicitação para atuar, tá? Dentro dessa atividade. E aí a gente tem as tarefas, ou seja, o que precisa ser feito, tá? Colocamos aqui lembretes, digamos assim, a gente coloca o que precisa de fato ser feito, o que de fato precisa ser anexado, tá? Então, como eu informei para vocês, nós temos uma listagem, então podemos anexar arquivos, colocar essa opção, né, de anexo de arquivos, uma resposta digitada, uma opção, sim, não, talvez, o checklist, tá? Então, listar lá, eu preciso de certidão de nascimento, Olerite, RG, CPF, e assim consecutivamente. Criado isso, tá? Anexar arquivo, por exemplo, a gente seleciona aqui, coloca no mais, e a gente começa a nomear, tá? Essa nossa tarefa. Então, eu preciso que anexe aí o RG, por exemplo, tá? Quem vai poder ver essa tarefa e quem vai poder responder por ela, tá? Nem sempre quem está vendo pode responder. Às vezes o meu corretor pode ver, mas ele não pode responder, porque senão ele pode acabar anexando aí documentos errados, enfim, tá? A mesma coisa para o parceiro, e a gente pode selecionar uma pasta onde a gente quer anexar essa documentação, tá? Então, eu estou falando de RG, eu já quero que ele fique dentro dos documentos pessoais aí dos clientes. Então, a gente tem uma pasta, e aí o Pipe ele já consegue separar para você desmembrar por seções, e fica tudo muito mais organizado, ok? Montamos as nossas tarefas, então, podemos montar várias tarefas dentro de cada atividade, tá? Aqui a gente não tem um limite para essa criação, a gente pode ir colocando aí de acordo com a nossa necessidade. Podemos também incluir aqui a ordem, tá? Dessas tarefas. Feito isso, a gente vai para o próximo card, aqui, a próxima atividade. E a gente vai fazendo tudo isso um a um, até que a gente complete aí a nossa configuração. Boa parte aí dos nossos clientes tem entraves justamente em relação a isso, em relação a essas configurações. Às vezes a gente acaba anexando tarefas além, tá? A gente acaba enfeitando demais, e isso é importante eu trazer para vocês, tá? A ideia não é a gente colocar várias informações, e sim aquilo que de fato a gente precisa fazer, e principalmente comunicar quem de fato precisa atuar, tá? Às vezes, nós temos clientes aqui que eles vão colocando, por exemplo, o documento das partes. Poxa, existe uma necessidade da gente incluir o time de marketing aqui para receber algum tipo de notificação? Não, não existe, tá? Então, assim, a gente também, na hora da construção desse funil, dessa esteira, a gente precisa se atentar bastante em quem a gente está notificando, quais são as tarefas que a gente está incluindo, para que a gente não tenha entrave e, principalmente, aí, a esteira, ela corra da melhor forma possível. Então, vou fazer aqui essas atividades, somente eu mesma, Monique, dentro da minha imobiliária, atuo. A necessidade de eu ficar fazendo disparos dentro da ferramenta, por quê? Vou mostrar para vocês também o meu WhatsApp.
tá? Tudo que a gente faz dentro do Pipe, quando eu digo a gente, tá, pessoal, é interno, a gente não fica fazendo disparos aos clientes, que também é uma dúvida super comum. Tudo que a gente faz, a gente recebe o WhatsApp do Pipe Mob Avisos, justamente para a gente saber onde está, quem está mexendo e o que precisa ser feito. E aí, quando a gente configura essa esteira de forma errônea, tá? Então, pode ser que a gente receba muitas notificações desnecessárias, como, por exemplo, eu disparar essa opção aqui para o time de marketing, que não precisa atuar, não precisa saber desse momento, desse processo, tá? Então, na hora de configurar e fazer todo esse processo, é de extrema importância que a gente sente com todo o nosso time interno, desenhe exatamente o que cada um faz, tá? A forma com que faz, então definir o nosso workflow certinho, e aí sim começar a colocar as tarefas e posteriormente as notificações. Mas obviamente, nosso time de implantação ele acompanha vocês nesse momento e depois a gente tem o nosso time de suporte aqui no canto direito da tela e também pode orientá-los caso aí tenha algum entrave neste processo, ok? Voltando aqui ao nosso negócio, falamos um pouco sobre solicitações, como a gente acompanha, tá? A gente pode dar como concluído. Clicando aqui, a gente vai direto à página de solicitações, ou a gente pode ir pelo menu lateral de solicitações, ok? Mas, como eu informei para vocês, deixa eu aumentar um pouco aqui a tela para vocês. Todas as notificações são feitas aí pelo nosso Pipe Mob Avisos, tá? Então, gestão, corretor, tá? Todo mundo que participa com a gente dentro da ferramenta. E a gente recebe links, onde a gente pode clicar e começar a participar desse trabalho, tá? Inclusive, quando a gente pode trazer o cliente para trabalhar conosco, a gente recebe links. Deixa eu refazer aqui para vocês poderem acompanhar. A gente recebe links aí, ou a gente pode encaminhar para o cliente, tá? Justamente para que ele faça esse acompanhamento. Deixa eu só disparar aqui e mostrar para vocês. E aí o cliente consegue acompanhar. É de extrema importância também que a gente se atente aos disparos desses links, tá? Por que se atentar, Monique? Cada link pertence aí a uma pessoa que vai trabalhar dentro da ferramenta ou acompanhar, tá? A gente pode ter situações onde a gente vai disparar para o cliente, tá? E aí, obviamente, a gente tem a questão de LGPD, tá? Então, a gente precisa disparar certinho para o vendedor, para o comprador, para que cada um veja somente aquilo que lhe compete, ok? E aí, falando um pouco de disparo dos links, disparei aí, vamos supor que para o meu corretor, ele consegue, pelo próprio celular aí, ver o link e também trabalhar com as tarefas que eu falei para vocês. Então, por exemplo, o corretor recebeu esse link, ele já sabe o que precisa fazer, tá? Então, ele precisa anexar o documento do comprador, documento do vendedor, ele tem um checklist para que ele não esqueça o que de fato precisa ser feito dentro dessa situação, tá? E aqui a gente tem o campo para anexar, que é totalmente tranquilo, é só a gente clicar aqui em cima, achar o nosso documento dentro da nossa ferramenta, tá? E anexar. Simples, já está anexado, a gente já consegue acompanhar, já consegue visualizar e já fica salvo dentro da pastinha do cliente, tá? Então, a gente já consegue aí fazer todo o acompanhamento. Clicou ali, a gente já consegue visualizar. Então, é bem tranquilo, tá, pessoal? E esta é a carinha do link que a gente faz o acompanhamento, tanto para parceiro, quanto para o corretor, quanto para os clientes, tá? Então, o cliente, como eu informei para vocês lá dentro da configuração, ele vai ver toda a esteira e saber onde está o processo dele, está em andamento, está pendente, tá? Então, ele consegue acompanhar isso. Se a gente precisar ocultar algum card que não faz sentido ele ter esse entendimento, a gente consegue, tá? E ainda assim, aqui, ele consegue também trabalhar, ajudar a gente a otimizar o nosso tempo, tá? Tem aqui a parte de anexar documentos, tá? Tem a parte de qualificação, então é possível que se qualifique aí o cliente aqui também, ok? E aqui, ó, que eu mostrei para vocês, comentei com vocês sobre a necessidade da gente se atentar
de quem é esse link, tá? Justamente para que a pessoa que está mexendo nesse link visualize somente aquilo que realmente é necessário. O comprador só vai visualizar o seu documento e assim consecutivamente. Então, temos esse linkzinho de acompanhamento. Dentro do próprio processo, a gente consegue convidar aí as pessoas, tá? Para que cada um tenha o seu link e fazer o acompanhamento da nossa esteira, do nosso funil. Por fim, e não menos importante, a gente tem o time back-office trabalhando, a gente tem corretor, a gente tem cliente visualizando e também participando, otimizando o nosso tempo, e a gente tem o nosso parceiro, tá? Que a gente pode incluir, por exemplo, dentro de cada situação, quem que vai trabalhar nesse negócio? Uma empresa de crédito, um cartório de notas, tá? A gente consegue trazer esses caras para dentro da ferramenta, trabalhar conosco. Obviamente, a visualização é de acordo com aquilo que a gente, como gestor, acha necessário, tá? E aí, esse cara, ele vai ter acesso a esta telinha, dependendo daquela configuração que a gente deu. Alguns botões aqui, eles ficam visíveis, obviamente, mas eles ficam inativos, tá? E a gente consegue fazer um destaque dentro desse funil para que esse cara saiba justamente aonde ele precisa trabalhar, tá? Então, a gente destaca, por exemplo, aqui a minuta de contrato para o time de análise de crédito. Eles vão receber aí uma comunicação de que precisam atuar dentro deste negócio, vão ter o seu destaque dentro do funil, saber que eles precisam trabalhar naquela atividade e também vai estar descrita para eles de uma melhor forma o que precisa ser feito e quais são as tarefas. Ponto importante, para que a gente tenha esse parceiro, tá, aparecendo aqui para a gente dentro do nosso negócio, para que a gente consiga incluí-lo, tá, destacá-lo dentro de uma situação aqui, dentro de uma atividade, a gente precisa, obviamente, configurar esse cara, tá? E aonde a gente faz isso? Em configurações, dentro do nosso menu lateral, configurações, visão geral. Deixa eu ver se eu já deixei aberto aqui para vocês. Já deixei. A gente vai ter aqui parceiros, ok? E a gente tem a possibilidade de fazer o cadastro dessa pessoa para participar conosco. Vou pegar aqui o crédito imobiliário, por exemplo, que a gente já tem cadastrado. Então, aqui a gente coloca todas as informações desse nosso parceiro, inclusive a parte financeira, se posteriormente a gente precisar incluir esse cara no split, fazer um pagamento, aí já é objeto de um outro webinar que a gente vai entrar aí em mais detalhes com vocês, tá? Níveis de autorização, como eu informei, a gente tem botões, onde a gente pode mostrar o que o cara pode fazer dentro da nossa ferramenta, o que ele pode de fato ver, tá bom? E quem é esse usuário, a gente precisa comunicar e autorizar dentro da nossa ferramenta para que ele tenha acesso à nossa esteira de venda e consiga trabalhar aí e acompanhar da melhor forma o nosso processo, ok? Então, assim, recapitulando, pessoal, nossa esteira de venda, nosso funil, tá? Nada mais é do que o nosso dia a dia dentro da empresa, são atividades que a gente precisa ter bem desenhado também quem faz a solicitação, quem recebe essa solicitação, para que a gente não crie gargalos, tá, dentro de notificações dentro da nossa imobiliária. Temos as nossas tarefas, que são tudo aquilo que a gente precisa fazer dentro da ferramenta para que não passe nada desapercebido. Temos o nosso farol aqui, para que a gente tenha, de fato, certeza de que a gente concluiu todas as nossas etapas do início até o fim, tá? Do nosso funil, do nosso workflow aí desenhado dentro da imobiliária. Conseguimos trazer o parceiro, o cliente para trabalhar conosco, tá bom? Teremos as notificações, tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Teremos as nossas telas de solicitação para que a gente consiga acompanhar isso e também criar uma biblioteca de comunicação, de solicitação, não limitando também apenas a um negócio, tá? A gente consegue criar aí, e vamos fazer também um bate-papo referente a isso, sobre solicitações internas, então, sobre um pedido de crachá, inclusão de placa, a gente consegue criar isso para vocês também, tá? Então, a ideia do funil é a gente sentar com o nosso time de implantação, quando a gente está fazendo aí a implantação da nossa imobiliária, desenhar, de fato,
todos os departamentos, quem recebe as solicitações, para que o nosso processo ande de forma aí mais perfeita possível, que a gente não esqueça nenhuma tarefa, que a gente se atente e que a gente traga pessoas para facilitar, otimizar o nosso tempo aí dentro de cada processo e a gente fazer isso num tempo mais rápido para que a gente possa aprimorando os nossos negócios. Então, a ideia do Pipe é sempre auxiliá-los, tá? A gente traz sempre novidades para vocês, para a gente otimizar isso, melhorar o dia a dia de vocês. Então, assim, traremos outros bate-papos aí, lembrando que a gente tem esses encontros às quartas de manhã, tá? É importante também, se vocês tiverem sugestões, trazer para a gente, eu quero saber muito sobre algum determinado assunto, traga sugestões para que a gente apresente para vocês, tá? E para que vocês conheçam, de fato, cada vez mais a ferramenta.